meu nome é Sofia Pantoja Araújo. Eu estudo eletromecânica integrado ao ensino médio. Eu estudo aqui no IFPA, no Campus Marabá Industrial, no Pará, e eu desenvolvo alguns projetos relacionados a Arduino. Eu já desenvolvi esse projeto do braço robótico, que é um dos principais projetos. Eu já desenvolvi, estou desenvolvendo, na verdade, também, uma tranca eletrônica para controle de acesso e alguns outros projetos no laboratório de automação, no qual eu sou bolsista. Primeiramente, sobre o que seria essa apresentação. A gente vai discutir um pouco sobre como é trabalhar o ensino tecnológico e a inovação na Amazônia. Um contexto geral, refletindo principalmente o que eu vejo no campus no qual eu estudo e nessa região, é a questão da dificuldade de acesso, a falta de recursos e de investimento e a distância dos polos tecnológicos. É algo que influencia muito e que diversas vezes atrapalha os alunos de chegarem aos seus objetivos no que diz respeito aos estudos. Acho que para o contexto local, como eu coloquei aí, não tem investimento nem nas escolas públicas e as escolas privadas muitas vezes desconhecem. Por exemplo, aqui na minha cidade, o ensino de robótica é algo bem comum. Então, a distância dos polos tecnológicos também é algo que influencia muito, isso porque a nossa cidade está a 700 quilômetros da capital. Então, frete, compra de componentes, a questão das redes de cooperação se torna muito mais complicada. Isso porque, até mesmo para a gente entrar em contato com a universidade ou com uma outra escola, esses projetos, eles não é comum que sejam desenvolvidos projetos assim, sabe? Eu quis colocar algumas imagens para a gente analisar, alguns gráficos, né? E tiveram duas pesquisas que eu achei interessantes. Tem o Censo Escolar de 2012, ele pode parecer desatualizado, mas quando a gente foi acompanhando e desenvolvendo esse nosso projeto, a gente percebeu que, na verdade, é uma realidade que não tem mudado muito, infelizmente, já que o acesso à internet nas escolas de ensino fundamental da rede pública, pelo menos no norte, deixa praticamente 80% dos alunos sem acesso. E no que diz respeito às aulas práticas de física nas escolas, por exemplo, que é justamente o que o nosso projeto tenta mudar, que tenta desenvolver experimentos para melhorar o aprendizado dos alunos, o meu orientador ele desenvolveu uma pesquisa no passado, e no qual, nessa pesquisa, tiveram nove alunos, e desses 9 alunos, 4 alunos não tinham experimentos desenvolvidos nas escolas, nas aulas de física, e 5 tinham. Só que todos esses alunos, eles disseram que ajudaria demais ter experimentos desenvolvidos, porque trabalhar só na teoria é totalmente diferente do que você aliar a teoria à prática, sabe? Então, se baseando nisso, de que muitos alunos, eles tinham interesse, mas não sabiam por onde começar, a gente teve a ideia de começar a trabalhar com Arduino. Isso porque, em 2018, a gente teve um curso que foi oferecido para nós pela universidade. Então, a gente começou a entender o que era Arduino e se interessar muito por isso. E aí, conforme a gente foi aprendendo a linguagem de programação, a ideia era transmitir e ampliar esse nosso conhecimento para outros alunos, sabe? Então, a gente tentou aliar o baixo custo que o Arduino oferece por si só, né? Porque ele também é uma plataforma acessível e open source, é uma comunidade que o código fica aberto. Então, várias pessoas podem ter acesso, podem atrelar os seus conhecimentos prévios na questão de pegar o que você já sabe e você vai desenvolvendo novas funcionalidades através disso, e é muito moldável, sabe? Você consegue desenvolver projetos totalmente diferentes um do outro com apenas, por exemplo, um microcontrolador. Eu achei interessante colocar também a linha do tempo do desenvolvimento do nosso projeto. Bom, a gente começou, como eu falei, em 2018, por volta de agosto para setembro, com os protótipos iniciais. Foram, ao todo, 5 protótipos que a gente tem até agora, né? Esses protótipos iniciais foram o protótipo 1 e o protótipo 2.
eles eram bem mais rústicos, os materiais eram todos materiais que provavelmente iam ser descartados, componentes que estavam quase estragados, assim, mas a gente tem toda uma funcionalidade e a gente conseguiu resultados muito melhores do que a gente esperava. Já em 2019, a gente viu que a nossa pesquisa estava dando muito certo, então eu resolvi continuar com a pesquisa, porque, na verdade, comecei a desenvolver em dupla, eu fui trocando de dupla ao longo do período, mas eu continuei desenvolvendo essa pesquisa. Então, foram desenvolvidos alguns testes com sensores e com maior precisão. Quais sensores foram esses? No caso, foi um sensor que foi o APDS 9960, que ele é sensor de proximidade, RGB. Depois, daqui a pouco eu vou explicar como é que ele funciona. E o acelerômetro, né? Que ele funciona para a gente poder perceber nos eixos do plano cartesiano como é que está ocorrendo a movimentação. Esses módulos, eles não eram tão acessíveis, por isso que a gente precisou de uma verba que depois a gente conseguiu ao longo do caminho, mas foi dando tudo certo e foi se encaixando, né? Em 2020, ano passado agora, a gente desenvolveu um material didático, o qual está sendo revisado, inclusive, para auxiliar os professores com o braço, que já é uma outra versão, uma das versões finais, que é a versão didática. Então, tem o material didático, tem site, tem várias coisas que eu vou explicar daqui a pouco. O primeiro protótipo é esse aí, o vídeo, do vídeo. Ele ficou bem simples, como vocês podem ver. Aqui a gente usou papelão nessa basezinha de baixo. A gente usou alguns servos. Foi muito simples. Foi cola quente, fita, papelão. Esses cabos aí nem são jumpers de kit educacional. A única coisa que a gente usou de kit educacional foi a protoboard e os push buttons, que são, assim, tem um preço, acredito que quem entende um pouquinho sabe, né? Que são baratíssimos. E também os cabos, a gente aproveitou cabos de rede, soltou os cabos de rede e foi, sabe, conectando. O código, a ideia inicial era que a gente pegasse e colocasse os movimentos, sabe? Tem 4 botões aqui, eu acho que dá para visualizar, que eu fui tentar apontar. Tem 4 botões e aí a gente selecionava o botão e aí com o acelerômetro a gente indicava quantos graus iam se movimentar o braço. Então, primeiramente era isso, só para se movimentar. Mas aí a gente conseguiu que ele ficasse programado quanto ele ia se movimentar e ele conseguia reproduzir os movimentos. Isso foi algo bem interessante para a gente, pelo menos no momento, porque era algo totalmente novo. O protótipo 2, a gente já foi começando a perceber o potencial que se tinha para se tornar um material didático, mas a gente também ainda estava tentando experimentar algumas estruturas, algumas possibilidades novas. Então, esse desenho, que foi totalmente elaborado, né, pela nossa equipe, e esse desenho, ele foi, acho que dá para perceber aqui, na lateral, que ele tem uma abertura. A ideia dessa abertura, na verdade, eu coloquei essa foto que não tem nenhuma tela, mas ele tem como se fosse um acrílico, é possível colocar. Tá todo registrado, tudo bonitinho esse desenho. Então, a ideia é que fique bem fácil de visualizar as conexões, bem fácil de mudar as conexões também, e ele ser totalmente adaptável. As configurações, elas possam ser adequadas à necessidade de uso. Então, o professor, ele pode aplicar isso em sala de aula, ou, por exemplo, um aluno que se interessar por continuar esse projeto pode aplicar em casa. Eu inclusive, testei com meu irmão, ele se interessou também, então eu achei bem legal, meu irmão mais novo, se interessar por isso através de algo que eu tenha feito. Então, a gente foi percebendo, né, que realmente estava dando certo. Aí a gente chega no protótipo 3.1. Ele foi totalmente diferente do que a gente já tinha trabalhado antes. Esse sensor aí é o que eu falei antes. É o sensor o APDS 9960, que ele também tem RGB, essa partezinha preta aqui. E a gente usou um tubo de caneta, dá para ver aqui também, para permitir a visualização dos cabos e alguns conectores. Esses conectores que permitem que os jumpers dos próprios servos
sejam configurados, sejam colocados numa configuração, na verdade, o hardware dele foi bem minimalista, digamos assim. E o código já foi o software dele, né, já foi uma parte bem mais complexa, porque a gente foi desenvolvendo equações, algo que a gente deu continuidade no protótipo seguinte, que eu vou explicar, mas a gente desenvolveu equações específicas, depois na parte das perguntas eu posso até explicar um pouco mais, se alguém tiver interesse. Essas equações, elas se relacionavam com a questão do plano cartesiano. Eu acho que eu já falei isso um pouco na explicação. Então, sabendo dos eixos x, y e z, a gente ia movimentando. Então, nesse vídeo, a gente vai movimentando a mão nesses eixos e o braço ele percebe. Então, ele vai reproduzindo o mesmo movimento que tem com a mão. Infelizmente, acho que está cortando um pouco a imagem, mas a gente passava a mão por cima desse sensor e o braço ele respondia, ou seja, passava a mão assim e o braço ia para esse mesmo lado. A placa também a gente fez um circuito impresso, algo que foi muito novo para a gente, porque também a gente não conseguiu encomendar um circuito todo certinho, então foi tudo feito de maneira artesanal, mas no final foi dando tudo certo, então ficou ótimo. Tem também o protótipo 3.2. Esse protótipo foi um dos mais recentes, na verdade, que nos encaminhou para o ponto de vista industrial. Isso porque o nosso curso ele é um curso que visa trabalho na indústria, né? Na questão de empresas, de mexer com automação. E algo muito interessante que isso trouxe para a gente foi que a gente podia ter aplicações, como, por exemplo, em algumas das feiras que a gente participou, a gente discutiu com profissionais da área, específicos da área, que disseram que talvez esse braço pudesse ser muito interessante para, por exemplo, a manipulação de materiais perigosos em usinas também, em questão de materiais perigosos químicos, né, que não podem ser manuseados de perto. E a precisão foi um ponto que se destacou muito nesse protótipo. Eu acho que não deu para ver o vídeo direito, né, infelizmente, mas nesse protótipo, a gente colocou o sensor, na verdade, o acelerômetro, aqui no dorso, e a gente fez uma espécie de sensor de toque. Então, quando você fazia um movimento de pinça com os dedos, ele foi feito até com latinha, esse sensor de toque, porque senão a gente teria que comprar e tal. Mas a gente, quando fazia esse movimento de pinça, a própria garrinha do robô, do braço, ela ia reproduzindo esse movimento de abrir e fechar. Então, a precisão ela aumentou muito. Isso aí foi ainda um dos primeiros testes que a gente fez, que a gente conseguiu gravar. Então, a questão dos graus de liberdade também foi algo muito inovador para a gente, e a aquisição da impressora, porque no protótipo anterior, o 3.1, a gente ainda não tinha impressora 3D, a gente teve a ideia de fazer o braço na impressora 3D, só que aqui é muito caro, então a gente teve que pagar uma taxa muito alta, a gente ainda tentou fazer com o auxílio da universidade, mas infelizmente não deu certo, tentamos várias operações, e assim, que bom que a gente conseguiu uma bolsa, porque a gente conseguiu reinvestir esse dinheiro para comprar o material impresso em 3D. Só que aí no 3.2, o nosso projeto ele teve um alcance tão bom que a gente conseguiu uma grande visibilidade para o nosso campus, e conforme esses anos passaram, a gente até tem agora no laboratório impressoras 3D, a gente também tem impressoras de circuito impresso, então é algo que realmente trouxe um resultado muito bom. Aí tá aquela explicação que eu queria dar um pouquinho melhor. Não sei se alguém aqui já usou o Blender ou algum aplicativo de desenho, assim, mas um raciocínio bem parecido, sabe? As coordenadas do plano cartesiano e tem os eixos. Então, no espaço, o braço ele vai conseguir se localizar no espaço através dessas coordenadas matemáticas. E aí a gente já entra no ponto da questão do material didático, porque isso é física e é matemática pura. Então, o aluno ele vai se interessando aos poucos, às vezes a gente mesmo nem sabia que estava estudando algo de matemática, porque particularmente eu sempre achei que eu tenho muita dificuldade com isso,
Mas através, pelo menos desse projeto, eu percebi um grande desenvolvimento meu nessa área, sabe? No modelo educacional, aí eu coloquei algumas fotos. Esse aqui é um exemplo, uma das primeiras fotos também que a gente tirou. Tem aqui a foto do material didático. Foi feito todo um PDF bonitinho, um para os professores, que a gente está revisando agora, atualmente, e também um para os alunos, com alguns conteúdos que podem ser trabalhados, algumas sugestões, no caso, mas os professores também podem trabalhar outros assuntos através desse material. E também o nosso site. Tem aí um QR Code, quem quiser tirar um print para entrar depois no site, a gente convida também. E no site tem um questionário lá no final para sugestões, né? Porque se algum professor quiser entrar em contato com a gente, ou se algum aluno quiser dar sugestões, convênios, essas coisas, a gente fica muito feliz de receber esse feedback. E esse site a gente colocou, nesse site a gente colocou o passo a passo, colocou todas as instruções, os materiais, basicamente, só para dar uma noção de como são os servos, tem alguns eixos aqui de liberdade, né? Alguns graus de liberdade do braço. Diferente da garra, a gente preferiu usar um ímã, porque o ímã sai mais barato do que montar a garra e, dependendo da faixa etária de quem vai montar, fica até mais fácil, né? Então, você pode tentar pegar clipe, tentar fazer várias coisinhas, assim, engraçadinhas, sabe? Mas que são bem, bem divertidas. E que a gente acha que estimula muito o aluno, sabe, a aprender. Então, um outro ponto que eu acho importante ressaltar é que, durante a pesquisa de mercado que a gente fez, a gente viu que muitos kits educacionais prontos, eles eram muito caros. Às vezes, eles tinham equipamentos que um aluno que está iniciando, ele não vai usar de imediato. Talvez ele use só daqui a 2 anos o material. Por exemplo, eu tenho coisa que eu tentei comprar e, tipo, eu conheço gente que nunca usou, sabe? Componentes específicos. Então, a ideia é você começar com isso e, conforme a necessidade, você ir explorando mais. Aí tem algumas fotos de alguns eventos que a gente participou. A gente já participou de mais de 8 eventos, de feiras, e a gente gosta muito disso. Então, aí teve alguns momentos de socialização que eu acho interessante destacar, que alunos de graduação, alunos de ensino fundamental, alunos do ensino médio, assim, educação básica até ensino superior se interessaram pelo projeto. E a questão da relevância para a região, que pode parecer, para algumas pessoas pode parecer algo muito básico, mas eu acho que é importante lembrar, é que em alguns eventos que a gente tiveram alunos até mesmo do ensino superior que não tinham conseguido desenvolver projetos assim pela falta de acesso, sabe? Então, ter um acompanhamento, por mais que seja simples, ajuda muito a direcionar o aluno para o que ele quer fazer. Aqui eu quis colocar alguns dos nossos resultados parciais, só para ter uma noção geral. Em primeiro ponto, eu acho que vale ressaltar o kit didático, que foi o nosso grande produto, e o protótipo industrial, né, que a gente está finalizando e continua desenvolvendo agora em 2021, só que, infelizmente, a gente não pode mostrar porque ainda está o desenho e tal, então, pois só que também tem outros projetos, a gente conseguiu alguns convênios com a Unifespa, que ajudaram a gente tanto na captação de recursos, com os editais, com as impressoras 3D, com os componentes, bolsas também que a gente já conseguiu, quanto novos projetos, né? Porque tem esse da tranca eletrônica que eu falei no início, que surgiu a ideia durante esse período. Para controle de acesso, é um projeto que a gente trabalha com o centro o CRHM, né? Que é um centro que controla arquivos históricos. Então, é muito importante o controle de umidade, de temperatura e da segurança. Então, isso é uma outra ideia que a gente também passou a trabalhar, mas que esse braço robótico foi a porta inicial, né, para a gente começar com isso. Eu também acho interessante falar das premiações dos eventos, que fazem muita diferença também para a gente, eu acho que se sentir incentivado, né? Porque quando você vê que, sei lá, tipo, é um reconhecimento que, sim, deixa, acho que qualquer um muito feliz. E o site do protótipo,
que é algo que eu particularmente gosto muito, porque, assim, ficou muito legal o site e tem as fotos, tem as ilustrações e tem o passo a passo, assim, tudo bonitinho. Então, é um material didático muito legal e que pode ser aplicado para várias faixas etárias, para várias matérias, para matemática, para física. Caso alguém queira entrar em contato comigo, tá aí o meu contato no Instagram, é sofia_pantoja, e o meu e-mail é pantoja.araújo@gmail.com. Eu queria agradecer de novo a oportunidade de estar participando, eu fiquei muito feliz. Muito feliz de poder compartilhar um pouco do que eu entendo de Arduino com vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser saber um pouco mais, é só falar comigo. É isso. A Bruna, ela vai falar para a gente um pouquinho sobre mulheres desenvolvendo projetos científicos com o Arduino na prática. Bruna, seja super bem-vinda, e se você puder complementar a sua apresentação, falar um pouquinho de você para a gente, vai ser ótimo. Tá certo. Vamos lá, então. Primeiramente, boa tarde, pessoal. Parabenizar a Sofia pela fala dela, acho que foi super legal. A gente vai trazer temas super diferentes, então vai ser uma dinâmica super legal. Eu resolvi trazer um pouquinho o tema de meninas na ciência. Ao longo da minha apresentação, vocês vão entender um pouquinho porque eu trouxe esse tema. Mas, então, me apresentando um pouquinho melhor, eu sou a Bruna Letícia Lan, eu sou de uma cidade pequenininha aqui do Rio Grande do Sul, chamada Ivoti, 20 e poucos mil habitantes, é bem pequenininha, mas quando eu terminei o ensino fundamental, eu decidi ir para uma escola técnica, então eu fiz um vestibular e tal, passei por uma escola técnica, Fundação Liberato, onde eu fiz curso técnico de eletrotécnica. Até esse momento eu não tinha conhecimento e contato nenhum com a área de ciências, projetos científicos, projetos de desenvolvimento, então. Então, foi em 2018 que, juntamente com um colega, a gente decidiu começar um projeto, o DEF, vou falar um pouquinho mais para frente dele, mas já com esse primeiro projeto a gente pôde participar da Mostra Tech, que é a maior feira de ciências da América Latina, e a gente participou da experiência beta, que oportunizou a gente a participar de uma feira na Malásia. Então, foi assim, de primeira a gente já conseguiu várias coisas, a gente ficou muito feliz, fora os resultados do projeto que a gente conseguiu. E isso me impulsionou principalmente a continuar o projeto em 2019, que foi quando, então, eu consegui diversos prêmios, inclusive, então, novamente a Mostra Tech, participei da Infomatrix Brasil e México. A gente ganhou uma credencial paga para a China, mas a gente não pôde participar por conta da pandemia, então foi totalmente online. A gente ganhou, então, também para ir para a SBPC, para a reunião anual da SBPC, também com tudo pago pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, mas a gente ainda não pôde participar. Participamos da FETEC, da FBJC, entre outras. Então, em 2019, a gente teve uma super visibilidade com o projeto. E então, no ano passado, eu ingressei na universidade, na Unicinos, faço curso de banco de dados. A pauta de hoje, então, é basicamente falar um pouquinho de como eu me tornei uma jovem cientista, como são as outras jovens cientistas e como vocês, meninas, podem se tornar jovens cientistas. Então, primeiro eu gostaria de trazer a pauta do que é ciência, né? O que na verdade é a ciência? Muitas vezes a gente se pergunta isso, parece uma pergunta super complexa, que a gente pensa, tem uma explicação super técnica sobre o que é ciência. Na verdade, eu gostaria de trazer que a ciência está em tudo. A ciência começa lá quando a gente pergunta o porquê aquele brinquedo é daquela forma, o porquê o céu é azul. Assim começa a ciência, ela começa quando a gente começa a falar as primeiras palavras que a gente fala. Então, fazer ciência, fazer perguntas, achar problemas e se apaixonar pelo problema e nunca pela solução. Então, eu levo isso como lema da minha vida, sempre me apaixonar pelos problemas e achar diferentes soluções e achar a melhor solução para aquele problema. E daqui a pouco, achei uma solução para o problema e um ano depois, talvez aquela solução não faça mais sentido. E aí eu não estou apegada na solução, e sim no meu problema, para que eu ache outras soluções. Bom, e o método científico nada mais é do que resolver esse problema. Então, a gente usa um método para resolver um problema. E então, a partir disso, a gente acha uma solução para fazer a resolução de um problema. Bom, então eu falei
bastante sobre aqueles projetos que eu desenvolvi, mas eu não falei sobre o que eles são, né? Bom, eu desenvolvi um dispositivo que auxilia na redução das dores causadas pela fibromialgia. O que é fibromialgia? É uma doença que causa dores crônicas em todo o corpo, dores muito fortes, e os pacientes não têm outras opções, os tratamentos são muito ineficientes, e isso causa diversos efeitos colaterais, principalmente por conta dos medicamentos. Então, a gente resolveu desenvolver um dispositivo que seja totalmente natural e portátil. Como é que a gente fez isso? A gente começou a ver que o calor auxiliava na redução das dores da fibromialgia. E foi aí, então, que a gente começou a pensar como a gente poderia unir o nosso curso de eletrotécnica com um desenvolvimento de um projeto que fosse na área da saúde. A gente queria impactar alguma área social. Então, foi aí, então, que a gente desenvolveu um macacão que possui 18 pontos de aquecimento. Esse aquecimento, então, ele é controlado via um aplicativo de celular. E aí que entra, então, o Arduino. No primeiro ano de projeto, a gente ainda estava idealizando essa ideia na nossa mente. Então, eu me lembro, ainda não tenho fotos aqui, mas quando a gente começou o projeto, a gente colocava ele numa pochete, toda a parte elétrica numa pochetezinha, um Arduino Uno bem grande, que nem a Sofia mostrou que ela tinha lá o Arduino Uno. Tinha um Arduino Uno bem grande, a gente botava num manequim pequenininho, e aí era tudo enjambrado e tal. Nem eu e nem meu colega a gente sabia programar. Então a gente foi aprendendo ali no Arduino Uno, depois a gente foi para o Arduino Nano e depois então a gente foi para uma plaquinha um pouquinho diferente, mas ainda no mesmo contexto ali. Então o meu primeiro contato com programação foi com o Arduino. E aí, na época, eu sofria muito, assim, para fazer a programação, porque não era nada que a gente tinha aprendido, a gente não tinha aprendido nada sobre isso no curso. E aí eu pensava, nossa, que saco isso, eu não vou conseguir fazer tudo isso, eu não gosto disso. E não é que eu fiz, aprendi a fazer, e hoje eu estou num curso de programação de banco de dados. Então, foi a partir desses projetos que começaram lá com o Arduino, com a plaquinha, que então eu me apaixonei por essa área, e hoje trabalho com isso numa multinacional, trabalhando diariamente com esse tipo de coisa. Bom, falado agora um pouquinho do projeto, eu gostaria de voltar um pouquinho nas mulheres cientistas. Eu, como mulher na ciência, passei muito aquela questão de estar em feiras de ciência e ver que as pessoas vêm e falam, nossa, foi tu que fez isso. Muitas vezes porque a gente é mulher. Então, aqui eu vou trazer alguns exemplos de mulheres cientistas que conquistaram muitas coisas e que também desenvolveram projetos muito parecidos. Gostaria de dizer que todos somos cientistas, como eu falei anteriormente, desde crianças nós somos cientistas, e eu vou trazer então aqui algumas das nossas jovens brasileiras, isso é importante também. A Ju Stradioto, então, muito conhecida, a maioria de vocês também deve conhecer ela já, mas quem não conhece, então está tendo o prazer de conhecer aqui, anota aí e procura mais sobre ela, porque vale a pena. A Ju, ela recebeu mais de 50 prêmios em feiras de ciência e engenharia nacionais e internacionais. Ela foi a primeira e única brasileira a ganhar o primeiro lugar em ciência dos materiais da Intel ISEF, a maior feira de ciências pré-universitárias do mundo. A Ju, ela é voluntária da ABRIC também, então ela segue aí trabalhando com ciência. A Mavi, então, Maria Vitória Valotto, ela foi a primeira mulher brasileira a participar 3 vezes consecutivas da ISEF. Ela também foi a primeira pessoa da América Latina a chegar na final da competição de jovens cientistas da Google Science Fair, na sede da Google Corporation, nos Estados Unidos. Então, a Mavi também tem uma longa estrada aí com projetos científicos. Trouxe a Fabi Kuhn, que a Fabi, além de ser cientista, ela é empreendedora, ela é programadora, estudante de ciência da computação. O projeto que ela desenvolveu lá no ensino médio, que ela participou de diversas feiras, hoje é uma grande empresa, o qual já recebe aceleração. Então, a Fabi levou isso para a vida dela e hoje é o trabalho dela. A Milena, então, ela vem de uma cidade do interior do Ceará, Iracema. Ela desenvolveu mais de um projeto também, participou da ISEF, ela participou de um filme, de um documentário lá da ISEF, e hoje ela estuda numa universidade nos Estados Unidos por conta disso que a ciência proporcionou para ela. Aqui eu trago a Jaque. A Jaque eu trago com muito orgulho porque ela foi uma das minhas mentoras. Para entrar nessa área de ciência, é muito difícil a gente entrar nessa área de programação também. Então, a Jaque, ela seguiu um caminho muito parecido. Ela
fez técnico em eletrônica lá na escola que eu estudei, ela recém se formou em ciência da computação e ela fez, então, projetos científicos do qual foram multipremiados também. Bom, aqui eu quero trazer uma indicação para vocês de um livro que eu gosto muito, que eu acho que é muito inspirador, que é As Cientistas, 50 Mulheres que Mudaram o Mundo. Então, aí fala de 50 cientistas de diversas áreas que fizeram uma diferença nesse mundo que a gente tem hoje. E aqui eu vou trazer a Mari, ela é uma matemática muito conceituada, que ela falou o seguinte: você tem que gastar um pouco de energia e esforço para ver a beleza da matemática. Então, eu acho interessante trazer o exemplo dela, que ela é uma mulher super bem conceituada dentro da matemática. Então, eu falei aqui um pouquinho da Ju, que fez projeto em química, da Jaque, que fez de eletrônica, da Fábio também, que fez de eletrônica, e aqui a Mari, então, ela é uma grande matemática. E aí, muitas vezes as pessoas me perguntam, mas o que eu posso fazer agora? Quais as oportunidades que a gente tem nesse universo da ciência para fazer parte? Um deles é, com certeza, Arduino Day, né? Que a gente está participando hoje. Acho que é uma baita oportunidade. Quem está aqui já está começando super bem. Mas eu vou trazer aqui algumas oportunidades, que é a ABRIC. A ABRIC é, então, a Associação Brasileira de Incentivo à Ciência. A ABRIC, ela tem diversos programas. Um deles é o 30 Dias de Ciência, que agora não está com inscrições abertas, mas fiquem ligados nas redes da ABRIC, que eles têm vários programas gratuitos para quem quer iniciar na ciência. O Impacta Jovem também apresenta várias oportunidades, já participei de algumas mentorias com eles, é super legal. E o perfil do Instagram, Meninas na Ciência. Então, se vocês querem continuar conhecendo Meninas na Ciência, assim como as que eu apresentei aqui, confiram lá, que é super legal. E eu gostaria de agradecer a atenção de todos vocês e deixei várias lacunas em aberto aí, porque agora eu acho que a gente pode conversar sobre isso, bater um papo e compartilhar bastante coisa. Muito obrigada. Bom, gente, muito obrigada, Sofia, Bruna. Queria fazer uma pergunta, acho para cada, então. Uma para a Bruna. Você falou um pouquinho de um projeto, né, que vocês estavam fazendo para fibromialgia. E, na verdade, assim, você falou o quanto isso influenciou você a entrar numa carreira, numa outra formação na graduação. Você poderia falar um pouco mais sobre as dificuldades que vocês enfrentaram ali e como essa dificuldade, de alguma forma, também empurrou você para o que você hoje está fazendo. Depois eu passo para a Sofia. Deixa a Bruna responder primeiro, então. Sim. Bom, lá no início, quando a gente começou, para entender um pouquinho mais a dinâmica, lá onde eu estudei, a gente tem 4 anos de ensino médio. Então, geralmente a gente faz o projeto como um TCC, um trabalho de conclusão, no 4º ano. Mas eu e meu colega, a gente quis começar no 3º ano, e aí começam as dificuldades, porque a gente não tinha muito apoio para fazer lá no 3º ano, eles ajudam mais lá no 4º ano. E a gente começou, a gente não conhecia o método científico, a gente não sabia nada. E aí ali começou o problema já para escrever, mas depois disso, o principal problema foi quando a gente se deparou de que a gente tinha que programar aquilo ali, a gente não tinha ideia de como se fazia, a gente tinha ideia de fazer um aplicativo e a gente não imaginava como se fazia tudo isso. Então, até a gente criar autonomia para pesquisar as coisas, para perguntar para as pessoas as coisas, a gente levou um tempo, mas a gente tem uma estrutura muito boa onde a gente estuda. Claro que a gente não tinha recurso financeiro. O recurso financeiro foi uma questão muito, muito delicada para nós, porque o que acontece quando tu faz um projeto, acaba que tu precisa comprar muitas coisas. No meu 2º ano de projeto, eu fiz testes clínicos com pessoas e eu desenvolvi, então, 3 dispositivos iguais, assim. Cada dispositivo eu gastei em torno de R$300 para desenvolver. Fora o antes disso, que a gente gasta muito material porque a gente não sabe fazer. Então, a gente vai desenvolvendo. Como a Sofia também falou, eu também tive meu primeiro contato com placa de circuito impresso nesse projeto. Então, a gente tem que fazer tudo manual, para vocês terem ideia. A gente vai, imprime num papel, cola em cima da plaquinha, passa um ferro de passar por cima, vai corroer a placa, vai furar mesmo, vai soldar mesmo a gente. Então, nisso a gente acaba gastando bastante material. Então, os recursos financeiros foram uma dificuldade também.
Mas, no geral, assim, eu vejo que a nossa dificuldade realmente foi a questão ali da programação, mas a gente tinha muito apoio dos professores, então isso era muito importante e acho que por isso que eu me apaixonei tanto. Eu tinha ajuda, o professor ia lá e me falava, Bruna, tem esse e-book aqui que tu lê ele, olha esses videozinhos, tenta fazer, o que tu não conseguir, tu vem, te ajuda. Foi ajudando bastante a gente, mas claro que mesmo assim era muito difícil. E até é importante ressaltar a importância do orientador dentro desses projetos, né? Que a gente está falando de projetos muito parecidos, que são projetos de ensino médio. O meu projeto eu desenvolvi, então, em 2018, 2019, e então, a partir de 2020, a gente começou uma startup desse mesmo projeto. Então, um dos meus sócios foi meu orientador. Então, para vocês verem, né, a questão de todo o contato que a gente tinha, do quanto ele me ajudou, e hoje a gente é sócio. Então, eu acho muito importante essa ajuda do orientador também. Legal. Eu vou fazer uma pergunta para a Sofia e temos perguntas no chat. Então, depois que a Sofia responder, eu faço as perguntas que estão no chat. Sofia, acho que assim, uma dor que eu senti na fala de vocês duas é essa questão, né, primeiro da dificuldade de começar e depois a dificuldade de você manter o projeto, enfim, conseguir recursos e tudo mais. E você, Sofia, falou um pouquinho sobre, enfim, vocês conseguiram recursos e tudo mais. E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como isso foi importante, ou, enfim, quais foram as pessoas, ou o suporte que vocês tiveram de instituições e tal, que permitiram que vocês conseguissem, né, esse apoio financeiro para dar continuidade no projeto, enfim, avançar na pesquisa. Eu acho importante ressaltar, né, o apoio do meu orientador, que desde o início acompanhou, né, a gente em todo o processo. E eu acho que é muito importante também ressaltar, inclusive o meu orientador está aqui assistindo, eu acho. Eu queria falar sobre a questão da Unifesp, que o primeiro curso foi ministrado através de um professor, que ele fez um convênio lá, e aí ele ministrou o curso no IF, e depois a questão da bolsa, que foi, a gente ganhou no Mocispa, que é uma feira que tem, que também é pela Unifespa, então é o papel aqui da universidade é muito, muito importante para a região, então acho que foi um grande aliado para a gente. Também a questão da gente reinvestir os recursos que a gente ganhou com as bolsas, e eu acredito que o modo como a gente conseguiu integrar alguns cursos do nosso campus foi algo que deu um diferencial muito bom, porque no nosso campus tem curso de técnica informática, tem curso de eletromecânica, então a gente conseguiu integrar pessoas de alguns cursos em certos momentos, em alguns projetos, então isso fez uma grande diferença. Para responder as outras perguntas também, que eu estou vendo aqui? Então, agora eu acho que a gente pode abrir sim para as outras perguntas. Tem uma pergunta de Jairo. Qual o melhor método para estudar programação com Arduino? Conta um pouquinho da experiência de vocês. Eu vou continuar falando aqui, aí depois eu passo para a Bruna. Bom, eu acho que é através da prática, sem dúvida. Eu nunca consegui, assim, tipo, eu, pelo menos como aluna, eu nunca fui muito de só ficar lendo materiais e essas coisas. Eu não me dou muito com essa área, sabe? Eu consigo desenvolver muito bem pesquisas bibliográficas e questão de artigos, eu gosto muito de escrever, mas para mim ler às vezes é algo bem cansativo em específico. Então, ir experimentando, testando até que uma hora dá certo, sabe? Testando as variáveis, testando formular, desenvolver as equações, testando várias hipóteses até que elas funcionem. É a questão bem do método da engenharia, porque a gente tem o método científico, como a Bruna falou, né? E a gente tem a questão da metodologia particular da engenharia, que você identifica um problema e depois de identificar esse problema, você busca uma solução. Então, tem essa pequena diferença que acho que faz que, na verdade, é uma grande diferença no final. E é isso. Os materiais, uma dica, né, se alguém quiser, tipo, começar aí, quiser
experimentar nosso material também, então aí pode entrar em contato comigo, tá tudo acessível, é basicamente isso, gente. Com certeza ir experimentando e usar materiais acessíveis, sempre. Só complementando a resposta da Sofia, ela mostrou ali os protótipos 1, 2 e 3. No meio disso tudo, a gente testa umas 500 vezes, né? Ali é o protótipo final daquela versão, mas dentro disso tem milhares de versões onde a gente vai testando e vendo o que dá errado, o que não dá. E para mim realmente foi também a prática. O meu orientador, ele tinha o que ele fazia, ele me passava todo o conceito, ele falava, olha, tem esse book aqui que tu dá um pouquinho o conceito disso, aquilo, olha alguns videozinhos aqui, e aí tu tenta aplicar tudo isso aí. O que tu não conseguia aplicar, tu vem me pedir ajuda. E aí eu ia lá, fazia, aplicava, mostrava para ele, e nisso tudo eu já conseguia aplicar o meu projeto, porque ele não tinha uma programação muito complexa. Então eu já conseguia na prática fazer ali nas primeiras vezes que eu lia. Mas realmente eu acho que é tu ler o conceito e logo depois aplicar na prática. Assim, o Arduino para programar, eu acho que é a melhor forma mesmo. Bom, temos uma pergunta da Alva, que ela gostaria de saber, é uma pergunta específica para a Sofia, se os trabalhos desenvolvidos, eles já foram aplicados em escolas, turmas de educação básica. Bom, a gente aplicou em turmas digamos assim, turmas de educação básica, na verdade, a gente entrou em contato com professores da educação básica, professores de física, de escolas públicas, e aí eles até auxiliaram a gente a desenvolver essa apostila para o acompanhamento do professor. Porém, com a pandemia, a gente não conseguiu aplicar diretamente em escolas. A gente conseguiu aplicar no nosso campus, né, com os alunos que participam do laboratório de automação, que estão inseridos nesse meio. Mas, infelizmente, nas escolas, nas turmas, a gente ainda não conseguiu. Inclusive, eu queria fazer uma adenda, se tiver interesse mesmo na aplicação, vai ajudar a gente muito, a gente vai ficar muito feliz se alguém quiser realmente participar disso com a gente, pode entrar em contato no site, eu posso até enviar de novo aqui, se alguém quiser, no site e pelo meu e-mail, pode entrar em contato comigo, que eu disponibilizo material, a gente pode ter essa conversa sobre esse assunto, é bem interessante. Agora, um tema que a Bruna falou, se eu puder voltar nesse assunto, que eu achei legal ela ter falado disso, é que realmente, em cada etapa, a gente monta e desmonta umas 500 vezes. E até isso, por exemplo, num código, quando a gente está programando, você fez o código, está rodando tudo certinho. Do nada, você percebe que teve um ponto e vírgula que está faltando, e aí você tem que revisar o código inteiro, sabe? Então, são pequenas coisas assim, pequenos detalhes que vão melhorando o seu ponto de vista em vários aspectos, até a sua questão de atenção, porque eu, pelo menos, sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de ficar centrada em uma coisa só por muito tempo. Mas eu já cheguei assim, como é algo que eu gosto, e eu acho que isso pode ajudar também a outras pessoas, porque eu que tenho dificuldade em ficar centrada em algo por muito tempo, consigo ficar, sei lá, tipo, às vezes eu viro à noite fazendo meus protótipos, e é algo que eu realmente fico feliz fazendo. É isso. O Jorge também complementou a pergunta, perguntando quais as disciplinas que podem trabalhar com os conceitos aplicados na construção do projeto. Aqui das disciplinas, a gente destaca física e matemática, né? Eu tenho aqui, inclusive, só não vou conseguir localizar aqui o documento no momento para mostrar, mas eu posso encaminhar por e-mail, como eu falei. As disciplinas, eu acho que alguns assuntos que dá para destacar são do plano cartesiano, que alguns assuntos, né, específicos que dá para destacar são a questão do plano cartesiano, aquela eixo X, Y, Z, também coordenadas, a gente pode trabalhar coordenadas com a questão do braço, pode trabalhar também soma de resistores em série, paralelo, que são conteúdos do ensino médio, né, que a gente vê, lei de Ohm, eletricidade, circuitos,
resistência, variáveis também, equações. Nesse último protótipo, agora o 3.2, a gente, inclusive, usou a questão do seno, cosseno, tangente, para poder indicar no próprio plano qual seria o movimento do braço. Então, a gente foi somando e, por exemplo, tinha aqui o braço, um eixo, e a gente foi somando a cada vez 15 graus ao braço para ele se movendo 15 graus de cada vez. Algo assim. Eu acho que dá para acompanhar um pouco o raciocínio. Então, principalmente matemática e física, mas também, por exemplo, até se o professor realmente estiver querendo inovar alguma coisa assim, sabe? Geografia pode ser trabalhada, porque você pode trabalhar coordenadas e, sei lá, eu acho bem legal. Micaela, ela também comentou que gostaria de agradecer muito pelo evento, que está amando muito conhecer sobre vocês. Ela chegou a fazer técnico em eletrônica, no entanto, o curso acabou sendo mais voltado para eletromecânica e industrial. E isso acabou desanimando ela um pouco. Em alguns anos, depois de turmas tendo como grade curricular robótica, isso deixou ela muito feliz por eles, mas ficou triste por não poder participar. Hoje, depois de anos, trabalho com impressão 3D, desde modelagem inicial e processo de pintura, porém gosto de mexer com programação dela também, mas sinto uma certa dificuldade ainda com isso. Enfim, ela gostaria de saber hoje como vocês veem o ensino nas escolas, em cursos, e como vocês veem essa falta de incentivo da educação nessa questão tecnológica. Vou falar rapidinho, Sofia. Eu estudei, eu realmente falo que, de certa forma, fui muito privilegiada, porque eu pude estudar em uma escola que ela é meio pública, meio privada, então eu ganhei bolsa integral na escola que eu estudei, ela é uma fundação aqui do Rio Grande do Sul, então lá a gente tinha muito incentivo nesse sentido, a gente tinha clube de robótica e tudo que ainda está se consolidando, então lá a gente conseguia ver que isso se desenvolvia muito bem, mas eu tenho o meu exemplo anterior, que eu estudei numa escola municipal aqui do meu município, onde eu nunca tinha visto nada sobre esse universo. Então, eu sinto que há muita falta disso no ensino fundamental, porque muitas vezes as pessoas chegam no ensino médio, no ensino técnico, elas não têm conhecimento nenhum sobre isso. Eu acho que, sim, ainda tem que ter mais incentivo. Eu busco fazer a minha parte nesse sentido, fazendo parte da BRIC, tentando, então, trazer mais escolas para esse universo. Então, eu busquei pegar da minha experiência, que eu não tive tanta oportunidade quando eu era mais nova, e trazer isso para essas escolas. Então, volta e meia, eu vou lá na minha antiga escola e dou uma palestra, converso com o pessoal mais novo. Então, eu busco fazer isso e tentar mostrar para os professores que dá para a gente trazer para a sala de aula esse tipo de ensino, como o próprio material da Sofia. Então, eu acho que esse tipo de coisa nesse momento tem que partir da gente. Eu acho que falta um pouquinho de incentivo, sim, nessas áreas. Muitas vezes é até falta de incentivo governamental, né? Mas eu acredito que fazendo um pouquinho a nossa parte, a gente que teve essa oportunidade, acho que a gente já está ajudando bastante. Opa, deixa eu só complementar um pouquinho aqui. Eu acredito que eu entendo um pouco o que a Micaela quis dizer. Eu estudo no Instituto Federal aqui do Pará, né? E a gente tem uma estrutura legal em comparação a outras escolas, porém, os alunos que começam a estudar no IF, pelo menos no meu campus, né, no campus que eu estudo, eles são praticamente todos os alunos vêm de escola pública. Então, a gente percebe essa grande dificuldade, sabe, em questões das áreas, acredito, principalmente de exatas, né, que é algo que no Brasil a gente tem essa grande dificuldade. E eu acho que vale ressaltar, deixa eu só voltar lá na pergunta, que foi essa questão do curso, às vezes, os alunos nem sabem em que curso estão se inscrevendo, então você não tem uma noção de para onde você tem que se guiar, sabe? Essa orientação é algo crucial para você conseguir se desenvolver, porque eu no começo não tinha muita noção do que eu estava fazendo, pelo menos eu digo assim.
Eu fico muito feliz de ter me encontrado nesse curso, tem várias coisas que eu gosto, mas a questão das disciplinas, dos assuntos trabalhados, às vezes tem alguns alunos que não conseguem entender o que realmente eles têm que trabalhar nesses assuntos. A dificuldade que você falou da parte da programação é algo que muita gente tem. Porque ver a programação só como um monte de linha é algo que só vai dificultar, só dificulta, pelo menos na minha cabeça, complica bastante. Eu até estudei um pouco de programação HTML, essas questões mais para programar sites, sabe? Mas não é muito a minha área. Então, eu acho, algo que eu, pelo menos, recomendo, é tentar buscar um objetivo. Por exemplo, você pode começar com o seu quarto. Você tem, sei lá, uma janela e uma cortina que fica emperrando o tempo inteiro. Digamos que você tem essa cortina e aí você decide que vai fazer um mecanismo para que essa cortina ela se abra e se feche sozinha. Então, você pode usar um Arduino, colocar um motorzinho na ponta da veneziana, sabe? E ele vai girar para cima e para baixo, a cortina vai começar a abrir sozinha. E aí, isso é um primeiro ponto. Depois você pode evoluir para um controle por Bluetooth. Você pode começar a programar um site para colocar um aplicativo no seu celular. Então, é algo que você tem que ter muita paciência, porque vai sendo esse projeto que eu apresentei agora, a explicação durou meia hora, mas duraram 3 anos para desenvolver. Então, eu acho muito importante falar que a parte da falta de incentivo da educação para a educação, principalmente na questão de inovação tecnológica, é algo que acho que cada um tentar fazer até mais do que pareceria, aparentemente seria a sua parte, é algo muito legal, um papel social importante, né? Porque você dá uma nova expectativa para outros jovens, um novo ponto de vista. Então, se você quiser entrar em contato comigo, também eu posso te passar algum material, se eu puder te dar alguma ajuda, sabe? Eu tenho até Discord, às vezes eu entro em videoconferências para poder discutir sobre programação. Eu participo de outros projetos que precisam de voluntariado, por exemplo, eu estou em um projeto específico agora, que é uma plataforma para vários jovens entrarem em contato e falarem sobre seus projetos e discutirem assuntos relacionados à inovação tecnológica, visado principalmente no Brasil. Então, se você quiser entrar em contato comigo, eu posso te incluir nesse projeto, por exemplo, se você quiser uma mentoria, alguma coisa assim, é isso, gente. Ellen perguntando a Bruna se ela participou da Mostra Nacional de Robótica 2019, que foi na cidade do Rio Grande do Sul. Eu participei e vi projetos com meninas e na ciência, pois fui avaliadora, e as meninas na ciência... e se as meninas na ciência têm algum patrocínio? E se a Sofia também tem algum patrocínio? Acho que é essa a pergunta. Eu não participei do evento e eu não sei se as meninas da ciência, se ela quis dizer aquela iniciativa que eu falei do Instagram. Eu não sei se eles têm algum patrocínio, eu acredito que não. Mas vou falar do meu caso, até acho uma coisa bem legal de se comentar, que é algo muito comum dentro desse desenvolvimento de projetos, participação de feiras. A gente não tem patrocínio nenhum, geralmente. Assim, eu até tentei com algumas empresas, mas não rolou na época. E a gente conseguia dinheiro para participar dos eventos, assim, basicamente vendendo rifa, fazendo sinaleira. Então, além de desenvolver o projeto, a gente tinha que ir atrás dos recursos para fazer eles e para apresentar eles em feiras, assim. Então, assim, essa parte eu ficava muito, muito triste de fazer, mas eu ia lá e fazia, porque eu queria muito participar, eu queria muito terminar o meu projeto. Então, ele, no segundo ano de projeto, ele custou cerca de R$ 3.000. Eu estava sozinha, então foi na base da arrecadação, um pouquinho, que eu fazia um estágio, eu pagava com a minha bolsa do estágio, e eu não tive bolsa do CNPq, não. Foi
Eu não sei se a Sofia teve, mas eu não tive. Foi tudo, a gente foi arrecadando e tal, e a escola não dá nenhum auxílio também. Oi, eu tive bolsa do CNPq, né, no período em 2018, e agora eu tô tendo pelo outro projeto, na verdade, não desse projeto. Patrocínio, a gente nunca teve patrocínio, o máximo que a gente teve a bolsa, que era R$ 100 a bolsa, e daí a gente, tipo, não reclamando, é ótimo, ajuda muito, mas não chega assim, tipo, não é nem um terço do valor que a gente gasta com o projeto total, sabe? Muito, faz muita diferença, porque para quem não tem nada, né? Porque a gente não tinha nenhum dinheiro para investir com isso. Sempre foi tudo, como a Bruna falou, né? Sempre é tudo do nosso bolso. E a questão do patrocínio, a gente até tentou ir atrás, conseguir algum contato, mas principalmente aqui é bem difícil de conseguir investimento para isso. Bom, gente, então queria agradecer novamente a presença da Bruna, da Sofia aqui com a gente. Então, convido vocês também a acessarem nosso YouTube, nosso Instagram, lá tem bastante conteúdo disponível gratuitamente. Também deixo à disposição se vocês quiserem, enfim, comentar com a gente sobre alguma coisa ou precisar de ajuda para alguma coisa, tanto Bruna quanto Sofia também, além dos participantes, podem contar com o Instituto e comigo também, enfim. E agradecer novamente a presença de vocês, muitíssimo obrigada. Acho que é importantíssimo a gente mostrar a meninas da idade de vocês que estão terminando o ensino médio, que estão começando a faculdade, e como essas experiências mudam muito a nossa vida, mudam e direcionam a gente para vários lugares diferentes. Então, parabéns para vocês, para os professores de vocês, professoras, enfim, para as escolas que incentivaram vocês a continuar. Deixar também o convite para vocês, se vocês quiserem participar das oficinas, vamos ter algumas oficinas gratuitas, então, sobre Arduino, enfim, diversos temas também. E se vocês quiserem falar alguma coisa mais, eu acho que esse é o momento, assim, se vocês quiserem deixar outros convites. Bom, Carol, na verdade, só agradecer o convite de vocês. É muito legal sempre estar falando da nossa experiência, compartilhar um pouquinho. Eu acho que esse é o nosso papel depois de ter tantas oportunidades e seguir desenvolvendo ciência e fazendo com que a gente possa oportunizar tudo isso para mais pessoas e principalmente usando da minha fala Meninas na Ciência. Eu acredito muito nisso, que a gente tem que apoiar, que a gente tem que dar essas oportunidades. Então, nessa área de tecnologia, ainda somos a grande minoria, né? Então, é trazer essa oportunidade para as meninas que estão começando, como o pessoal falou ali, trazer isso para o ensino fundamental, trazer isso para o ensino médio e incentivar ao máximo que a gente puder. Então, muito obrigada pela oportunidade e com certeza a gente vai estar aí participando dos próximos eventos. Eu também queria agradecer muito, eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite. Está sendo muito bom ter essa experiência e poder compartilhar, como eu falei, né? Assim, a parte do que eu sei, do que eu entendo, é bem legal isso. Só para agradecer mesmo. Bom, gente, então é isso. O pessoal ali no chat agradecendo, parabenizando vocês. E, bom, acho que a gente encerra por aqui, mas, enfim, sigam os trabalhos delas. Acredito que na apresentação vocês conseguem achar nas redes sociais os trabalhos, enfim, redes sociais de trabalho também, no LinkedIn. Eu sei que a Bruna está lá. A Sofia deixou o site aí para vocês também acessarem o material, então deem uma olhada.